Diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, o professor Dr. Adilson Aderito da Silva. O ilustríssimo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Gildásio Barbosa dos Reis. O digníssimo coordenador, professor do curso de Ciências Econômicas, representando toda a coordenação, recebamos o doutor Edgar Cândido. Convido a ocupar o seu lugar à mesa, representando o curso de Ciências Contábeis, o digníssimo professor, o Dr. Flávio Mantovani. Representando a coordenação do curso de Administração e também do curso de Comércio Exterior, convido o digníssimo professor, o Dr. Saulo Soares. Convido a ocupar o seu lugar à mesa solene, representando o diretório acadêmico Eugênio Gudan, o diretor Lucas Matsunaga. Convido o presidente da empresa Júnior Mackenzie Consultoria, o acadêmico Victor Simone de Souza. Os nossos ilustres palestrantes, inicio com o presidente da Brunoro Sport Marketing, o senhor José Carlos Brunoro. Supervisor técnico de natação do Clube Paineiras do Morumbi, o senhor Marco Veiga. O diretor técnico do NAR, Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, professor Dr. Irineu Loturco. Convido o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o senhor José Antônio. E o atleta da Seleção Brasileira de Rugby, Arthur Bergo. Para a abertura oficial dos trabalhos, ouviremos as palavras da excelentíssima presidente da mesa solene, a professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira, coordenadora geral da semana do CCSA 2016. Declaro aberta a sessão solene de hoje e convido a todos a acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
Rio és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Podem sentar, pois teremos nesse momento a palavra devocional pelo ilustríssimo capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o reverendo Gildásio Barbosa dos Reis. Meus queridos, uma boa noite a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui a doutora Jamile Barbosa, coordenadora dessa edição da Semana do CSSA, e nesse ato também representando aqui o digníssimo diretor, doutor Adilson Derito, diretor do CSSA. E cumprimentando a doutora Jamile, eu cumprimento os demais membros, as demais autoridades, professores presentes aqui à mesa, representando a nossa universidade. E cumprimento também o senhor Brunoro, um dos palestrantes dessa noite, e em nome de quem eu cumprimento os demais membros que estarão participando como preletores desse debate, dessa mesa redonda. Cumprimento todos os alunos, cumprimento aqui os demais professores que estão presentes nesse evento. Bom, nós temos hoje aqui uma palestra ou um debate sobre o seguinte tema que me foi passado. As Olimpíadas chegaram. E a gestão do esporte brasileiro, como está? Esse é o tema. E eu fiquei me perguntando, bom, tem que fazer uma reflexão bíblica sobre, que tenha que abordar alguma coisa sobre esse assunto. Qual é a nossa cosmovisão bíblica cristã a respeito desse assunto? Eu quero iniciar, portanto, a nossa reflexão chamando a atenção e lembrando, ou fazendo com que você relembre, quem sabe, a respeito de uma figura ímpar do esporte, que é o Benjamin Johnson, mais conhecido como Ben Johnson. Penso que muitos aqui lembram-se desse ex-velocista. Na década de 80, Ben Johnson foi considerado o homem mais rápido do mundo. Quebrou por 2 vezes o recorde mundial dos 100 metros rasos. E nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, ele cravou o impressionante tempo de 9 segundos e 79 décimos. Ou seja, melhorando em 4 centésimos o seu próprio recorde mundial que já lhe pertencia. Então, e é interessante que 27 anos depois, apenas no ano de 2015, ou seja, 27 anos depois, com todo o aparelhamento tecnológico que hoje os atletas fazem uso dele, é que o jamaicano Usain Bolt, em Paris, veio então conquistar e alcançar essa mesma marca que Ben Johnson havia conquistado em 1988. Mas, como muitos aqui já sabem, Ben Johnson ele foi um campeão olímpico por apenas 48 horas. Apenas isso, por 48 horas, perdendo depois a medalha de ouro que havia conquistado, os recordes e a boa reputação ao ter sido flagrado num exame antidoping. E aí ele passou de herói a vilão, da noite para o dia. E as manchetes, então, ganharam o mundo inteiro. Ele chegou a cumprir uma suspensão, e provavelmente se recorda disso. Alguns anos depois, ele novamente foi pego num exame antidoping, e então, por ser reincidente, ele acabou sendo excluído definitivamente do atletismo. E Ben Johnson passou a ser conhecido como o maior trapaceiro da história das Olimpíadas. Tristemente. Tudo porque ele não seguiu as normas éticas do esporte. Quando nós vamos para a Escritura Sagrada, é interessante que
o apóstolo Paulo quer nos ensinar a respeito da ética. Ele quer nos ensinar a respeito da ética nos bons relacionamentos, na nossa postura, em tudo aquilo que nós fazemos na sociedade. E ele usa a figura do atleta como uma metáfora para nos ensinar isso. E ele então diz, escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo assim: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Paulo então usa essa metáfora para chamar a nossa atenção da importância de competir de acordo com as regras. É uma metáfora para aplicar em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, dizendo que fora do regulamento não conseguimos o prêmio. Ética. Bom, eu penso que quando se fala a respeito da gestão do esporte brasileiro, dificilmente ficaríamos de fora desse tema tão importante que é a ética. Ética, um tema tão ausente nas relações humanas nos nossos dias. E creio que é pela ausência da ética que nós estamos vivendo em nosso país uma das piores crises enfrentadas na política. É a crise da ética. Essa ética que é tão importante na sustentação de uma empresa, tão importante na vida de um profissional, na vida do estudante, na vida do acadêmico, na vida do esportista, na vida de um pai de família, enfim, a ética é extremamente importante. Concluindo a minha reflexão bíblica, eu quero aqui reafirmar que no dia a dia, todos nós também trazemos um pouco de Ben Johnson. E porque somos tentados a todo tempo trocar o certo pelo errado e começamos a quebrar algumas regras, algumas normas, passando por cima delas, objetivando, quem sabe, ganhar algumas vantagens, mesmo sabendo que para isso outras pessoas acabam sendo prejudicadas. Nenhum atleta, diz o apóstolo Paulo, nenhum atleta é coroado vencedor se não competir de acordo com as regras. Meus queridos, Ben Johnson foi campeão olímpico por apenas 48 horas. E ele descobriu depois que quebrar regras, quebrar normas, realmente não valeu a pena para ele. Creio que não valeria a pena também para mim e nem valerá a pena também para você, para nenhum de nós. Que Deus abençoe e um bom evento nessa noite. Com as palavras do ilustríssimo capelão universitário, nesse momento será decomposta a mesa solene. Agradeço a presença do presidente da empresa Júnior Mackenzie Consultoria, o acadêmico Victor Simone de Souza. Agradeço também a presença do diretor do Diretório Acadêmico Eugênio Gudan, Lucas Matsunaga. Agradeço a presença do representante dos cursos de Administração e Comércio Exterior, do digníssimo professor, o doutor Saulo Soares. Agradeço a presença do digníssimo coordenador do curso de Ciências Contábeis, o professor doutor Flávio Mantovani. Não muito diferente, agradeço a presença do digníssimo professor, o doutor Edgar Cândido, que representa o curso de Ciências Econômicas. Agradeço o ilustríssimo capelão universitário, o reverendo Gildásio Barbosa dos Reis, e a presidente da mesa solene, a coordenadora geral da semana do CCSA 2016, a professora doutora Jamile Barbosa Cavalcante Pereira. Permanecem na nossa mesa solene para, assim, debaterem sobre o tema As Olimpíadas chegaram e a gestão do esporte brasileiro, como está? Ele, que é atleta da Seleção Brasileira de Rugby, Arthur Bergo, também o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o senhor José Antônio, o diretor técnico do NAR, Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, o professor doutor Irineu Loturco, além do supervisor técnico de natação do Clube Paineiras do Morumbi, Marco Veiga, e para mediar esse painel, o presidente da Brunoro Esporte e Marketing, o senhor José Carlos Brunoro. A partir desse momento, ouviremos as palavras do mediador.
Bom, boa noite a todos. Eu estou em casa aqui, porque já faço parte do corpo docente de cursos de gestão e marketing esportivo aqui da casa. E como também sou uma pessoa de marketing, a propaganda é a alma do negócio. Então, nós vamos começar os nossos cursos de gestão e marketing esportivo em agosto, aqui sob a nossa coordenação, e também um curso especificamente sobre gestão e técnica de futebol, também a partir de agosto. Quem tiver interessado, as inscrições são pelo site do Mackenzie, tá bom? Bom, quero agradecer à universidade, quero agradecer todos esses que organizaram praticamente esse evento. Estou muito feliz aqui e poder falar também um pouquinho sobre Olimpíada. Eu estava ouvindo o hino nacional e por tantas vezes eu ouvi esse hino enquanto fui treinador, técnico, e a emoção que eu sempre senti cada vez que eu ouço esse hino. E fico pensando no nosso Brasil, fiquei ali também pensando um pouco o que mudou da época que eu era professor de educação física para hoje. O que mudou em termos de desenvolvimento esportivo para hoje. O que mudou em termos de oferecer a prática esportiva escolar para hoje. E eu comecei ali, nesses poucos segundos, a achar que pouca coisa mudou. Quando nós tivemos a oportunidade de ter a Copa do Mundo aqui, e existe uma enganação muito grande em algumas coisas, principalmente quando a competição começa. Quando a competição começa, que o jogo é transmitido, fica tudo bonito, fica tudo legal, né? Porque o foco é simplesmente o que acontece no campo. E aí é um espetáculo que o esporte traduz e fica muito bonito. E aí todo mundo esquece o que foi feito na Copa do Mundo. E, na realidade, sobrou pouca coisa. Não houve nenhum trabalho de legado por parte da Confederação Brasileira de Futebol, não houve nenhum trabalho em que pudesse o futebol brasileiro se beneficiar, a não ser o 7-1, e que poderia ser um grande benefício, e a gente continua a mesma coisa. Não foi feito um grande projeto como a Alemanha, que ganhou de nós de 7-1, como a Alemanha, que ganhou a Copa do Mundo, fez. Ela foi muito mais brasileira na Copa do Mundo do que nós mesmos. Eles construíram um centro de treinamento na Bahia, eles se adaptaram à comunidade da Bahia, eles foram simpáticos aos baianos, aos brasileiros, e ainda por cima ganharam da gente, e foram muito simpáticos em ganhar só de 7. Né? Porque eu estava lá no jogo e eles poderiam ter feito muito mais e não quiseram. E aí ficou um legado de grandes elefantes brancos, em Brasília, em Manaus, em Cuiabá, em Natal e até em Recife, porque é impossível que se faça uma Copa do Mundo com 12 estádios, não precisa. Ficaram obras por terminar, que seria outro legado muito grande, a mobilidade urbana, ficou para trás também. Grandes buracos em cidades que ali seriam alvo de mobilidade para a melhoria da população. E aí vem a Olimpíada. Nós tínhamos a grande oportunidade inédita de um país ter as duas maiores competições do mundo, que era uma grande vitória e que é uma grande vitória para o país. E não sei o que será depois da Olimpíada. Eu estou falando de presente porque a gente sabe o que está sendo feito pelas confederações, sabe o que está sendo feito de treinamento, sabe o que pode ocorrer de benefício para a população brasileira em termos de prática, mas eu ainda não vi e não foi divulgado nenhum plano de legado. Nenhum plano que falasse assim, bom, o esporte brasileiro pós-Olimpíada vai ter uma política desportiva de prática, vai ter uma política desportiva de área científica, vai ter uma política desportiva para as modalidades em todas as confederações, e eu espero ser desmentido hoje aqui, porque nós temos grandes profissionais aqui, um presidente de uma confederação brasileira importante, que é o atletismo, um cientista, que eu acho ele um super cientista,
temos gente da natação, gente do rugby, que é um esporte bastante jovem no Brasil, e que praticamente participam do dia a dia. E eu, de novo, fico preocupado em que as nossas escolas continuem na batalha por prática, na iniciativa do professor de educação física, que as nossas escolas não tenham equipamento, que as nossas escolas continuem sendo construídas e a última área que sobra faz-se uma quadra. Desde a minha época é assim. Quando eu digo escola pública, lógico, né? E aí, que essas grandes obras estão sendo feitas no Rio de Janeiro, eu sei que algumas serão desmontadas e parte das suas arquibancadas serão levadas para outros lugares. Isso, puxa vida, é muito bom, porque aí nós não teremos grandes elefantes brancos, talvez tenhamos alguns pequenos, né, os filhotes de elefantes, senão, porque eu acho difícil, às vezes, uma cidade só poder ter várias e várias competições anualmente, a não ser que se tenha um programa de uso das instalações pela comunidade. E, aliás, eu sou contra a Olimpíada ser numa cidade de um país. Eu acho que ela deveria ser em várias cidades, porque o legado fica para uma cidade só quando a prática é de um país. Lógico, de um país como o nosso, que em outros países se fazem a prática ser desenvolvida através da Olimpíada. Fico preocupado também com algumas coisas, né? A memória que se tem dos atletas. Por exemplo, eu estava vendo a tocha olímpica e vi cantores carregando tocha olímpica, eu vi pessoas carregando tocha olímpica, eu nunca vi participarem do esporte. E eu fiquei pensando assim, será que eu não tenho direito de carregar a tocha olímpica? Eu sou vice-campeão olímpico. Eu sou vice-campeão mundial de vôlei. Eu sou campeão mundial de clubes de vôlei. Eu fiquei pensando, será que eu, assim como outros atletas da minha geração que fizeram tudo isso, não teriam direito de carregar por 5 minutos a Copa? Por que o Leandro e o Leonardo têm que carregar? Entendeu? Não sei. Será que eu estou sendo muito antiquado? Vocês podiam me responder isso, não sei. Né? E é uma mágoa que fica sinceramente. É uma mágoa que fica sinceramente. Nos Jogos Pan-Americanos já foram assim, carregou gente que pagou para carregar, que o patrocinador escolheu para carregar, e os atletas de verdade que têm dentro de si uma tocha que acende o seu coração para que possa praticar e trazer algum benefício para o país. Né? Então, essas coisas que eu fico preocupado. E que eu pedi para todo mundo falar 5 minutos, eu estava falando para caramba aqui. Né? Mas é coisa assim, do mais velho tem esse direito. Então só quero deixar esse tema para que haja uma reflexão. Espero realmente, eu tenho muitos amigos trabalhando no Comitê Olímpico, muitos competentes, por sinal, muitos ex-atletas meus, e tenho certeza que talvez eles estejam pensando como eu. Eu nunca fui chamado a opinar, mas eu tenho certeza que talvez pelo que eles passaram, eles possam estar contribuindo. Fica aqui a mensagem olímpica, de que se nós todos na vida tivermos a dedicação que um atleta, que ele está em busca de uma coisa só, uma medalha. Tá? Se nós todos na vida buscarmos a nossa medalha pessoal, esse país será diferente. Esse país não passa por Maranhões, não passa por certas coisas que acontecem no dia a dia, pessoas despreparadas. Agradeço o pai, o cachorro e o irmão por estar aqui votando e coisas do tipo. Né? Nós precisamos, de alguma forma, ter um espírito olímpico dentro da nossa cabeça e dentro da nossa vida. E, para finalizar a parte olímpica, eu fiquei preocupado também quando o grande objetivo do Brasil é a conquista de medalhas. E eu acho que a grande conquista do Brasil é que nós nos tornássemos uma grande potência olímpica a partir de 2016. Não só o momento da conquista da medalha, e sim perenizar a prática esportiva no país.
Então, eu queria que refletisse um pouco nisso. Tomara que a Olimpíada realmente seja um sucesso. Eu estou torcendo muito por isso, apesar de não ter carregado a tocha. Mas tudo bem, tá? Mas eu e meus filhos vamos fazer lá em casa uma tochinha legal, uma velhinha, e vamos carregar, né? Então, acho que eu cometi uma falha. O Leandro já morreu, né? Ou o Leonardo já morreu? O Leonardo. Desculpa, mas é em nome do falecido também, tá bom? Então tá bom. É parecido, né? Tá bom, um pouquinho parecido. Foi o Zezé de Camargo, isso aí, tá bom? É que eu sou muito afeto a esse tipo de música, mas tudo bem. Então, tá bom. Eu vou começar pelo Toninho, que é um parceiraço de muitos anos, é um jovem presidente de uma confederação bastante difícil de administrar, que é o atletismo, que são tantas modalidades dentro de uma confederação só, e que gostaria que eles tecessem, então, suas considerações. Toninho, vamos lá. Boa noite a todos. Tem só apertar ali. Só apertar aqui. Alô? Esse está ligado aí. Boa noite a todos. Fica difícil falar depois do Brunoro, tantos títulos e não foi lembrado para carregar a tocha olímpica. Mas, enfim, essa é uma reflexão também sobre tantas outras que nós temos que refletir hoje sobre o esporte no Brasil. A minha formação ela é de gestão esportiva, eu venho do futebol, era de terceira divisão, eu jogava futebol profissional para pagar minha faculdade, né? Então, eu tinha muita timidez em falar em público. Então, eu jurei para mim que eu ia fazer educação física, mas não ia dar aula. Então, eu só fiz gestão desde que eu saí da faculdade. E já estou há 35 anos nesse meio esportivo, por várias. Vim da empresa privada, montei toda a Eletropaulo Esportes Competição. Eu trabalhei, me aposentei na Eletropaulo, entrei com 14 anos e me formei lá, e de lá que a gente se conhece, o Brunoro já de muitos anos, ele da Pirelli, eu da empresa, a gente tinha um pool de empresas que participavam do esporte. Eu acredito que naquela época, Brunoro, tinham muito mais empresas que investiam no esporte até do que hoje. Sem dúvida. Com muito mais tradição, mais, muito mais envolvimento com o esporte. Então, a gente tem muitas reflexões. Onde está o desporto escolar no Brasil? Onde está a ética também desportiva e política? Onde estão o legado das Olimpíadas, da Copa do Mundo? Quer dizer, e se a gente for aqui diversificar diversos assuntos, vamos fazer muitas reflexões. Passar a noite toda fazendo reflexão sobre todos os assuntos que nós viemos discutir aqui sobre esporte e sobre o legado olímpico e gestão olímpica. Bem, o atletismo ele é complexo, ele é um esporte que requer uma engenharia muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós temos 23 provas no feminino e 24 provas no masculino. A diferença é que no masculino nós temos 50 quilômetros de marcha atlética. Eu falei 50 quilômetros de marcha atlética. É uma prova que é difícil completar. É mais difícil que a maratona até. É complexo. Então, nós temos 47 provas dentro do atletismo, cada uma diferente da outra. Eu considero, claro que eu estou no atletismo, eu passei por várias modalidades, também passei pelo vôlei, passei pelo futsal, pela natação, pelo vôlei, pelo basquete. E o atletismo é um esporte muito diferente, muito difícil, é uma engenharia política muito grande para você condensar todas as provas com treinamentos e com capacitação técnica para que um técnico tenha a formação específica de cada prova. Todas as provas são diferentes entre si, inclusive entre o masculino e o feminino. O Marco depois também pode fazer algumas comparações na natação, que também tem um pouco de semelhança nessa questão de amplitude
de provas. Mas o atletismo é mais complexo. E a reflexão que eu faço também no atletismo é por que nós vamos fazer uma Olimpíada, estamos realizando uma Olimpíada, que eu acredito que vai sair tudo a contento, porque no dia do jogo vai estar tudo bonito, no dia da competição, no dia do vôlei, no dia do basquete, no dia da natação, do atletismo, vai estar tudo perfeito para a televisão, mas inúmeros problemas atrás ficaram para serem resolvidos. Um dos grandes problemas eu vou falar exclusivamente do atletismo, porque um estádio olímpico, normalmente, pela história olímpica, começa com a cerimônia de abertura, o atletismo no estádio olímpico e encerramento com a cerimônia de encerramento. Mas no Brasil, não. A cerimônia vai ser no Maracanã, o estádio olímpico vai ser o Engenhão, o encerramento volta para o Maracanã, a maratona termina, todas as maratonas de Olimpíadas terminaram dentro do estádio olímpico, mas a maratona vai terminar no Sambódromo. Então, não é uma crítica, mas é uma reflexão. Eu não estou aqui para criticar, mas estou aqui para fazer esse tipo de reflexão do que a gente tem que aceitar para que uma competição possa ser desenvolvida. Uma tradição olímpica, ela está sendo quebrada em alguns fatores aqui no Brasil. Eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, eu estou só colocando para uma análise mais complexa, que isso advém de diversos fatores. E aí o legado. No Rio de Janeiro, hoje, a gente estava discutindo nos bastidores, para se realizar esporte, é o pior estado que tem hoje no Brasil. Porque não tem pista de atletismo, não tem uma piscina adequada para treinamentos, enfim, várias outras modalidades, não tem locais para treinamento, isso no estado onde vai ser realizada uma Olimpíada. Outra reflexão, nós tivemos uma Copa do Mundo, que o Rio de Janeiro fez parte através do encerramento da partida final no Maracanã, que é o estádio símbolo do Brasil para futebol, e vamos ter a Olimpíada no Rio de Janeiro, que, conforme o Brunoro falou, está concentrada num único estado. Então, o Rio de Janeiro teve a oportunidade de ter uma final de Copa do Mundo, alguns jogos da Copa do Mundo com uma final, e vai ter uma Olimpíada. Só que, e o legado disso? A Olimpíada está mais enxuta, no sentido de investimento público, mas mesmo com uma Copa do Mundo e com uma Olimpíada, o sistema público de transporte não vai estar completo, o metrô não vai estar pronto. A situação que todos estão vendo aí, de algumas construções não estão sendo, eu não sou da parte de engenharia, mas não estão sendo construídas com a perfeição que deveria ter sido feita. Então, isso faz parte que um país que teve uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, fato raro, poucos países tiveram essa oportunidade, não está se aproveitando daquilo que a população poderia ter de melhor. Ou seja, o transporte público, a Baía da Guanabara, por problemas enormes, não dá para despoluir, vai continuar, eles vão deixar ela bonitinha no dia da competição. Vão passar umas redes, vão tirar toda a sujeira, vai estar, mas depois que terminar a Olimpíada, a Baía da Guanabara vai continuar do mesmo modo, com as mesmas deficiências que se apresentam hoje. Enfim, então o legado ele é questionável. Vão ter melhoras no Rio de Janeiro, com certeza. O transporte vai melhorar, as vias, o metrô vai ser, mas não estarão terminadas as obras, vão continuar. E daqui 10 anos, já de novo, o Rio de Janeiro vai estar numa situação deficiente novamente. Então, esse é uma das reflexões. Eu estou falando mais da parte política e menos do atletismo. Mas, enfim, voltando ao atletismo, nós vamos ter no Rio de Janeiro duas pistas no complexo da aeronáutica. Eu estava conversando aqui com as pessoas nos bastidores, quer dizer, os Estados Unidos alugou a Escola Naval
e ela está trazendo, fez uma pista de atletismo nova, trouxe de lá o equipamento, o piso sintético, deve ter comprado na Mondo, algum setor, está instalando a pista, está instalando standard de tiro, quer dizer, vários equipamentos, porque uma seleção americana, uma equipe olímpica americana, ela vem com tudo, ela tem uma tradição, então ela não está achando espaços adequados no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas, ou no Paraná, em nenhum lugar você tem espaço, porque não é só os Estados Unidos. Vários países do mundo, e a gente tem visto isso, querem um local para treinar e não se tem um local a contento, não se tem um local com boa infraestrutura. Poucos locais no Brasil você tem um local adequado de treinamento, ou seja, equipamentos para treinamento, nas diversas modalidades, um restaurante e um hotel. Isso é básico na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, é básico. Você vai para um centro de treinamento, você tem hotel, alimentação e vários complexos desportivos em volta. Então, nós temos uma falta de infraestrutura muito grande. E isso também advém de uma história, de um histórico escolar, que nós não temos o esporte na escola. O que se tem é uma participação, hoje, ainda muito menor do que era antigamente, da educação física, que chegou a um período em que retiraram a educação física da escola. Isso é um atentado, né, à educação e à educação física, não só no Brasil, mas isso é uma coisa que não deveria acontecer. Eu falo isso com propriedade também, porque eu sou presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física, em São Paulo, eu que fundei também alguns anos atrás. Então, a gente tem tido muita deficiência do profissional, da formação do profissional, e na qualificação, depois ele achar um meio de colocar o seu conhecimento à disposição da sociedade. Hoje você tem uma formação e vai mais para a academia, pouca chance se tem em clube e pouca chance se tem em outras áreas da educação física. Então, também é uma reflexão. Eu acho que já deu meu tempo, né, Bruno? Já estourou, mas tudo bem. Bom, então, eu deixo depois, para concluir, algumas questões mais específicas que vocês queiram compartilhar. E eu agradeço à escola, aqui, a Universidade Mackenzie, que minha filha estudou aqui, meu sobrinho estuda aqui. Então, eu tenho minha filha se formou, eu lembro que eu estava aí no meio, no palco, e ela aqui recebendo o diploma. Então, eu fico muito contente de estar aqui também, participando compartilhando essa pouca experiência com vocês. Obrigado. Pessoal, eu queria que cada um pensasse um pouquinho aí, depois já pensar numa pergunta, depois que todos falarem, eu vou abrir para uma pergunta, mas para cada um deles, senão fica todo mundo em cima de um só e é complicado. O Irineu, que fica me tirando sarro sempre aqui, ele falou que eu não falei os títulos da Parmalat, porque eu iria falar do Palmeiras e ia tomar uma vaia. Vocês concordam com isso? Não, o Palmeiras é o time do coração de todo mundo, não é? Ué, nós não estamos vivendo num mundo sustentável, natureza. Que cor é o Palmeiras? Tá certo? Então, todo mundo tem um pouquinho de palmeirense, tá certo? Bom, apesar que hoje eu estou no Santos, então tá tudo bem. Branco e preto também serve, vai? Tá bom. Eu queria passar a palavra, então, para o Irineu, para fazer o balanceamento. O Irineu é um professor super profissional, super competente na área científica. Conheço ele já há bastante tempo, não vou falar quanto, e gostaria que ele, então, falasse um pouquinho nesse sentido. Só queria dizer aqui que não é a Olimpíada, não estamos falando aqui só de coisas ruins. A Olimpíada também, eu sonho que ela seja excelente, que a gente possa ter uma Olimpíada maravilhosa aqui, até porque pela imagem do nosso país isso é fundamental hoje, né?
Mas as reflexões, às vezes, têm que ser também em todos os sentidos. Irineu, fica à vontade. Boa noite, obrigado pelo convite, Brunoro, obrigado pelo convite, universidade, companheiros de mesa. Fiquei só preocupado aqui com esse discurso inicial do Brunoro e do Toninho, ficar sabendo que os Jogos Olímpicos começam no Maracanã. O cantor oficial não é o Zeca Pagodinho, não, né? Tomara que não, né, Bruno? O quê? O cantor da abertura, o Zeca Pagodinho, tomara que não. Pode ser que sim, né? Esperamos que não. Bom, pessoal, acho que a gente tem que fazer uma abordagem, eu vou tentar fazer uma abordagem com viés um pouco mais científico, mais acadêmico, até para poder ponderar um pouco as observações que os outros componentes da mesa estão fazendo. Realmente a gente tem alguns problemas, como o Toninho levantou, eu acho que tem alguns pontos importantes que não foram pensados inicialmente. A gente tem hoje um problema de mobilização de comunidades, né? A gente tem mais de 80 comunidades saindo da Barra da Tijuca, sendo mobilizada para outras regiões do Rio de Janeiro. Isso está causando um problema metropolitano muito grande. A gente tem problemas de transporte, já tem sido constatado por estudiosos da área da sociologia um aumento na letalidade da polícia, nesse período que antecede as Olimpíadas, um aumento agressivo da letalidade da polícia. A gente já tem problemas de funcionários públicos do Rio de Janeiro, inclusive professores universitários, que tiveram teto estabelecido de salário para que o governo conseguisse honrar os compromissos olímpicos. Os aposentados hoje também recebem um teto de R$2.000, então nós temos muitos problemas para resolver. Falando especificamente do esporte, eu acho que existe uma observação particular do brasileiro. O brasileiro ele se coloca sempre numa posição de admiração ao que se faz lá fora, mas a gente não tenta resolver um pouco os nossos problemas aqui. Então, não sei se os senhores sabem, a nossa produção científica, principalmente na área de esporte, hoje ela é muito consistente. Basicamente, eu respondo pelo Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Em números, hoje, a gente é o centro que tem o maior volume de publicação de artigos científicos em revistas de impacto do mundo, principalmente com esportes olímpicos, com atletas olímpicos. Mas o problema que a gente tem em relação ao desenvolvimento do esporte no Brasil é o problema que o Toninho bem colocou aqui. A gente não tem uma iniciação na base. Então, a gente costuma olhar para países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, que são potências olímpicas, e a gente começa a conectar esse sucesso olímpico à produção científica ou ao desenvolvimento científico dos processos de treinamento e dos atletas, mas a gente não olha isso com os mesmos olhos que nós olhamos, por exemplo, o sucesso esportivo da Jamaica. Eu não sei se os senhores sabem, mas o último campeão mundial de atletismo foi o Quênia. E quando nós olhamos o Quênia como campeão mundial de atletismo, nós atribuímos todo o valor da conquista desse campeonato ao atleta, e não ao modelo de treinamento e não à ciência. Mas quando a Inglaterra faz uma bela campanha olímpica, a gente acaba atribuindo valor à ciência, a confederações, ao Comitê Olímpico, e a diferença é sempre o atleta, né? O Ben Johnson, na abertura inicial, que foi feita aqui, que foi citado, o Ben Johnson, não sei se os senhores sabem, que compete pelo Canadá, é jamaicano. O Linford Christie, que é o velocista mais velho a ganhar uma prova de 100 metros, inglês, também é jamaicano. E todos esses atletas, eles têm uma mesma característica, uma mesma origem genética, e hoje a gente tem esses atletas de fundo que se destacam, os africanos, por exemplo, a gente tem o Mo Farah, que é um atleta inglês que também é naturalizado, né, Toninho? Que não é inglês. E se você for ver todo o sucesso olímpico da Inglaterra, o pulo que eles deram de Sydney para Londres foi todo moldado, todo montado em cima do ciclismo. Eles fizeram um programa grande de base, criando velódromos ou construindo velódromos em todo o país, distribuindo bicicletas para as crianças e criando campeonatos. Da mesma forma que a Jamaica faz nos campeonatos escolares de atletismo. A gente precisa aumentar a nossa base para que nós consigamos melhorar o nosso atleta. Então, a gente consegue melhorar a qualidade do atleta quando a gente descobre o atleta. A gente precisa descobrir o atleta, né? Esse é um ponto importante, para que nós olhemos também, nós passamos a olhar os nossos pontos fortes, né? É muito comum também a gente ver o nosso atleta na Olimpíada, ele não ter um bom resultado e a gente taxar esse atleta, eu vou usar uma palavra que eu odeio, mas que todo mundo fala, de amarelão, ou falar que o nosso atleta está nas Olimpíadas, mas não tem condição de ganhar. Primeiro,
Para o cara fazer uma marca olímpica, no atletismo ou em qualquer outra prova, ele é muito diferente da gente, em vários sentidos. Um atleta olímpico é um atleta que tem aí 10, 12 anos de resiliência, de abnegação, de disciplina. Esse cara é um herói, principalmente num país como o nosso, que não dá nenhuma condição para esse cara se desenvolver. Mas a gente não conhece essa história, a gente só conhece o final da história. A gente só enxerga a final olímpica ou a seletiva, onde o cara não faz a marca. Porque ao invés de ele correr 10:00, ele correu 10:04. Corre 100 metros e vê em quanto tempo vocês correm. Então a gente tem que entender que nós também fazemos coisas boas e que os nossos atletas que estão aí, e eu acompanho o dia a dia desses caras, a gente trabalha com 1.600 atletas, são os heróis que nós temos. Então, primeira coisa, a gente tem bastante coisa para resolver no país, a gente tem bastante problema para resolver, não vai ter o legado que a gente queria, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente pode sair criticando e não fazendo nada, e taxando o nosso atleta, falando mal do nosso dirigente, falando mal das nossas confederações, do nosso comitê, ou a gente também pode fazer a nossa parte, né? Particularmente, e essa é uma visão minha de mundo e de esporte, o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo, por exemplo, é um centro completamente privado, da iniciativa privada, sem nenhum fim lucrativo, que foi feito para ajudar o esporte brasileiro. Basicamente, o que eu acho que eu gostaria de deixar como mensagem é que a gente já sabe que está errado, mas principalmente vocês que são jovens, eu acho que a gente tem algumas gerações aqui na mesa, algumas gerações aí no auditório, o que vocês vão fazer para mudar essa história, né? Daí vão sair dirigentes esportivos, daí vão sair administradores esportivos, ou vão sair profissionais que vão trabalhar na área de educação, de comunicação. O que a gente vai fazer para mudar essa história e puxar um pouco dessa responsabilidade para nós? Os efeitos já estão aí, a gente já sabe que isso já tem. Não vai ter o legado que a gente queria, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, acho que essa é a parte mais importante do que eu queria falar, Bruno, que eu acho que o nosso legado olímpico, se não for na estrutura, se não for no esporte como a gente quer, que seja na consciência de cada brasileiro para que nós possamos mudar a história do esporte brasileiro. Acho que é mais ou menos por aí. Legal. É isso aí, Irineu. Acho que a gente tem que ter... Eu sempre digo aqui que nós, no Brasil, devemos fazer a nossa parte. Se cada um de nós fazer a nossa parte, olhar para o lado, se a gente pode fazer alguma coisa por uma outra pessoa, esse país vai crescer cada vez mais, né? E tem que ser assim, tem que ser assim. Eu acho que cada um de nós tem que buscar realmente um caminho e ajudar também esse caminho a ser um caminho que outras pessoas possam percorrer. Então, isso eu acho muito importante também. Bom, queria passar, então, agora ao Marco Veiga, supervisor técnico de natação do Clube Paineiras. Também é uma modalidade bastante difícil de trabalhar, porque a natação são várias modalidades também, igual ao atletismo, dentro de uma só modalidade. E a gente já teve vários campeões aí. E vamos sentir um pouquinho o que ele pensa sobre a natação e um pouquinho sobre a Olimpíada para depois também. Vamos pensando nas perguntas para cada um deles, tá bom? Bom, muito boa noite. Eu queria primeiramente agradecer à Universidade Mackenzie pelo convite, a oportunidade de estar aqui presente nessa semana de agregar conhecimentos, né, às pessoas aqui, aos estudantes. Bom, eu estou na natação já há bastante tempo, fui atleta também de natação, eu sou oriundo do Rio de Janeiro e iniciei minha carreira como estagiário de natação no Flamengo, onde fui atleta e sou sócio laureado, voto para presidente no clube. E sou treinador olímpico, fui a 2 Olimpíadas, Olimpíada de Beijing 2008 e Londres 2012. Venho trabalhando com natação, não só com um clube grande, mas também tive a oportunidade de trabalhar no norte e nordeste do país durante 15 anos, 12 anos em Alagoas e 3 anos em São Luís do Maranhão, e onde aprendi muito, porque lá você é treinador, você é psicólogo, você é nutricionista, você é preparador físico,
você faz tudo ao mesmo tempo. Isso me fez crescer bastante, mas a minha inquietude em agregar conhecimento, em aprender cada vez mais, me fez também estudar fora do país, fazer um curso de especialização em treinamento esportivo em Barcelona, no Centro de Alto Rendimento, e também me fez também correr atrás da parte científica, como o meu amigo aqui, Irineu, não chegando a doutorado, mas fiz um mestrado também em Ciência da Motricidade Humana, na Universidade de Castelo Branco, e venho buscando essa inquietude, né, de saber, de aprender cada vez mais e poder transmitir aos meus atletas cada vez mais conhecimentos para que a gente consiga desenvolver melhor o nosso esporte. Bom, a natação na Olimpíada, eu acho que talvez por ser um esporte bem divulgado, né, pela Sport TV, muitas transmissões ao vivo, etapas de Copa do Mundo, que eu tive também a satisfação de participar. Tive um atleta também na Paralímpica, que é o atleta André Brasil, que foi medalhista em 2008 na Paralimpíada, foi 4 medalhas de ouro e 1 medalha de prata, tive o prazer de treiná-lo. E aí, no transcorrer do processo, eu tive que sair do Esporte Clube Pinheiros, que é onde eu trabalhei. Eu comecei no Flamengo, mas fui monitor de natação na Prefeitura Municipal de Limeira, como uma primeira carteira assinada, em 1984. E vim para São Paulo em 2006, depois de ter sido head coach no Botafogo, de futebol e regatas, e vim para o Pinheiros como segundo na hierarquia. O Albertinho era o head coach, e eu fiquei segundo na hierarquia dentre os treinadores. E fizemos um excelente trabalho naquela ocasião, de 2006 até 2009, dezembro de 2009, onde a gente, acredito eu, a gente tenha quebrado muitos paradigmas com relação ao treinamento da natação. Eu digo isso porque foram 24 atletas que foram para a Olimpíada, naquela ocasião, em 2008, e 17 atletas eram do Esporte Clube Pinheiros, 4 atletas eram meus. E a quebra de paradigma foi porque a gente mudou totalmente a periodização de trabalho. Na época, um professor doutor estava defendendo a tese de doutorado dele, que é o professor doutor Paulo César Marinho, e falando sobre periodização em bloco, e a gente adequou toda a periodização em bloco do Verkhoshansky, que fala muito sobre treinamento de força, e a gente adequou isso, todo o trabalho para a natação, e foi realmente um boom na natação de atletas fazendo índices olímpicos, que não era normal isso na época. E de lá para cá a gente vem tendo um desenvolvimento da natação bastante satisfatório. Essa Olimpíada, por exemplo, a gente tem metade da equipe nova, de atletas novos, recentes, né, que foram recordistas mundiais júnior, participaram de competições mundiais júnior e que estão agora ingressando na equipe adulta, e alguns remanescentes de outras Olimpíadas, né, como é o caso do Guilherme Guido, como é o caso do Felipe França, como é o caso de alguns outros expoentes aí da natação, que estão retornando e retornando muito bem a equipe, principalmente o caso do Guilherme Guido, né, que nada costas. A expectativa da natação é a gente estar disputando em torno de 2 medalhas nessa Olimpíada. Na prova de 50 livre, através do Bruno Fratos, e no revezamento do Brasil, no revezamento 4 por 100 livre do Brasil. O Thiago Pereira está numa prova que tem concorrentes bastante fortes, que é o Michael Phelps, na prova de 200 medley. Tem o Michael Phelps, tem o Ryan Lott, e tem também um húngaro chamado Laszlo Chess, que são os caras que estão disputando essa prova já há bastante tempo. E entrou aí de última hora alguns japoneses aí, que é o Hagino, que está também incomodando e está como a melhor marca do ano. Então, a gente tem alguns atletas, a maioria dos nossos atletas estão entre os top 15, top 20 do mundo. Em algumas provas, a gente tem atletas top 10 do mundo, quer dizer, no ranking mundial, né, ranking da FINA, da Federação Internacional. E, assim, muitos avanços ocorreram nesse transcorrer, né, alguns avanços. A CBC, né, que é a Confederação Brasileira de Clubes, eu acho que foi uma iniciativa, na nova mudança da Lei Pelé,
Eu acho que foi uma iniciativa satisfatória para os clubes, né, que é essencialmente, o Brasil é essencialmente formador de atletas através dos clubes, né, sociais, e que essa CBC recebe 0,5% de todas as loterias federais, qualquer concurso de apostas de qualquer natureza ou similares, 0,1% de toda a parte envolvida com esses jogos é destinada à Confederação Brasileira de Clubes, que estava aí com uma verba em torno de quase 200 milhões, né, Bruno? Se me corrija se estiver errado. Por aí. Quase 300 milhões, 280 e poucos milhões, e que isso foi distribuído a todos os clubes que são filiados ao CBC, né? E que eu acho que deu algum legado também bastante significativo a algumas instituições como a minha, que é o Clube Paineiras Morumbi, que eu entrei agora em janeiro, no Paineiras, para trabalhar como head coach lá. A gente tem recebido lá equipamentos de projetos que foram ofertados, né, pelo CBC, e foram projetos entregues e aprovados e que estão trazendo benefício para a gente com equipamentos novos, materiais de preparação física e tudo. Como também o CBC também paga também as viagens dos atletas, né, para competições, para campeonatos nacionais, para campeonatos estaduais, e que também ajuda no pagamento dessas viagens dos atletas. Então, acho que também isso aí foi um legado. Eu acho que isso aí foi a lei do incentivo também ao esporte também. Eu acho que veio para ajudar, né, nessa parte. Eu acho que os atletas nunca receberam tanto dinheiro. Acho que os atletas são os que menos podem reclamar hoje em dia, são os que menos, são os que mais recebem, né, dinheiro diretamente, ou do Bolsa Atleta, ou do próprio clube, ou de patrocinadores, enfim. E os treinadores, como sempre, são bastante esquecidos nessa parte, né? Mas eu vi você chegando de Ferrari, cara. Não, isso aí, acho que você me confundiu. Infelizmente, né? Acho que a gente está nessa luta aí há bastante tempo. Bom, a natação, eu acho que tem crescido, evoluído bastante, apesar dessa parte que o Brunoro comentou, né? Da parte da aumento, né, da base, como também o Irineu abordou aqui. Ele não vem crescendo, né? Só para o título de comparação, eu também sou membro do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos há mais de 10 anos, participo das decisões de regulamento, de uma série de mudanças de programa de provas, uma série de coisas, convocação de seleção e tudo, mas eu não vejo a evolução do número de participantes, pelo contrário, cada ano que passa, a natação está diminuindo os praticantes, e os clubes também estão se extinguindo. Os clubes, né, tradicionais, que participavam dos campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais, estão se extinguindo. E isso é preocupante, porque, só a título de comparação, os Estados Unidos são quase 500 mil praticantes federados, né? Enquanto que aqui no Brasil são dados que eu desconfio, são 35 mil. Então, é mais do que 10 vezes mais os Estados Unidos, que é a maior potência da natação, juntamente com a Austrália, tem mais do que 10 vezes o número de praticantes federados, né, participando de competições oficiais, não só a nível estadual, municipal, como também a nível nacional. Bom, essa é a parte inicial que eu gostaria de abrir aqui os trabalhos, e estou aberto aí a qualquer tipo de indagação, ou questionamento, ou dúvida que vocês tenham. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Bom, agora a gente vai passar, a gente falou aqui de treinadores, de dirigentes, de cientista. Agora vamos para quem pratica, né? E numa modalidade que está crescendo aqui no Brasil, ela é uma realidade em muitos países do mundo, é uma das modalidades mais populares do mundo, que é o rugby. A Confederação Brasileira de Rugby tem sido elogiada pela organização, pela estrutura profissional que está montando. E vamos sentir do Arthur, que é atleta da seleção brasileira, o que ele está achando e o que ele espera para a Olimpíada. Boa noite. Eu jogo rugby desde 2009, comecei a jogar na seleção em 2013,
E quando eu comecei a jogar, eu tive a notícia que o rugby ia entrar para as Olimpíadas, né? E desde então eu me coloquei esse sonho de disputar uma Olimpíada. Coloquei isso na minha cabeça e segui atrás. Como o Irineu tinha falado da base, muitos amigos meus naquela época também jogavam e dividiam esse sonho comigo, e muitas vezes por falta de apoio, de incentivo, não conseguiram continuar. Muitos tinham muito potencial, agregavam muito valor à equipe, e mesmo assim pararam porque tinham que fazer faculdade. Eu, por exemplo, fiz Mackenzie aqui, fiz engenharia civil e tranquei há 2 anos atrás para poder seguir esse meu sonho aí e ver se eu consigo buscar uma vaguinha na Olimpíada. Falando como atleta, realmente, acho que todo atleta tem o sonho de disputar a Olimpíada. Todo atleta se coloca nesse mundo e tenta correr atrás disso. Como é que você treina? Você treina todo dia? Qual o seu dia a dia? E desde há 5 anos atrás, muitos amigos meus que jogavam na seleção, que eram mais velhos, não tinham condição de jogar por não ter dinheiro para comprar camiseta. E hoje o rugby, por esse momento olímpico, pré-olímpico, a gente teve uma ascensão muito grande na parte midiática e a gente está tendo um apoio muito grande. Eu tenho o prazer de treinar no NAR, no Núcleo de Atendimento, com muitos atletas olímpicos, graças ao Irineu, graças ao que a Confederação tem proporcionado para a gente. E a gente tem lutado aí para buscar nosso lugar. A ESPN tem transmitido nossos jogos, a Rede TV agora tem ajudado. Então, eu posso dizer que a Olimpíada tem ajudado muito o rugby. A gente tem tido muito espaço, muita verba para a gente poder sair e lutar pelo que é nosso, né? Bom, o rugby no mundo é o segundo esporte mais praticado do mundo, só perde para o futebol. Aqui no Brasil ele ainda está um pouco em crescimento, mas o que fica mesmo, que eu paro para pensar, é o legado, né? Que foi muito citado aqui. O que vai ficar, o que a gente conversa bastante entre nós atletas é o que fica para a gente depois das Olimpíadas. Será que o rugby vai continuar nessa ascensão? Ou será que a gente vai voltar para onde era, para como estava antes, que os jogadores da seleção brasileira tinham que comprar uniforme, comprar passagem para sair e jogar? Bom, rapaziada, é isso aí. Valeu. Arthur, bacana porque é tão gostoso ser atleta olímpico e tem que curtir mesmo, tem que curtir pra caramba. E o Irineu quer dar uma palavrinha. Só a história do Arthur, né, Bruno? É a história do atleta brasileiro. É isso aí. Aí é o cara que a equipe brasileira de rugby vai jogar os Jogos Olímpicos. Muitos de vocês vão acompanhar esse boom nas Olimpíadas. O Brasil a história do Brasil é jovem, o Brasil é um país jovem no rugby. Eu vejo esses caras treinando aqui, se matando todo dia. Só vai pegar as equipes de rugby sevens, a gente tem alguns trabalhos científicos publicados com esses caras, eles são sobre-humanos, inclusive os brasileiros. Vai pegar a Austrália, vai pegar equipes fortíssimas, a probabilidade de perder não é pequena, eles sabem disso. E, muito provavelmente, com essa visão que a gente tem, vai ter gente falando que não deve ainda. Então, isso é... Mas essa história aqui, há 5, 6 anos atrás, ele comprava camisa. E digo mais, o Arthur é um menino jovem ainda, mas muitos atletas que estão na seleção vêm dessa geração passada. Ele não chegou a viver essa geração. E esses atletas que estão até hoje, muitos deles ainda voltam para os clubes e encontram essas dificuldades. Então, só para pensar um pouco, toda vez que a gente for criticar um atleta brasileiro, para que a gente tenha uma visão um pouco mais otimista do nosso país também. Eu acho que isso é
fator que a gente tem que começar a desenvolver, principalmente desde a juventude, né, Bruno? É isso aí, eu acho que o atleta brasileiro, ele representa o que cada um de nós pode ser. Que cada um tem que colocar dentro de si, que é um sonho, que é uma coisa para alcançar. E quando um atleta brasileiro alcança uma medalha olímpica, a gente tem que seguir o exemplo deles, porque a gente também pode alcançar alguma medalha para nós mesmos. Porque nós somos brasileiros e tem que ser assim. Aqui a mesa é aberta, é democrática. Obrigado. Não, é só uma coisa que eu esqueci de comentar também, uma coisa que está acontecendo muito na natação em particular, talvez em outras modalidades também, mas eu desconheço, é a evasão dos nossos melhores atletas. Né? Os nossos melhores atletas estão sendo contratados mesmo pelas universidades americanas. Né? Os nadadores, os melhores nadadores, estão sendo realmente convidados a ter bolsas integrais de 100% para ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. E não só os principais atletas, mas já os atletas, esses atletas que vão já competir na Olimpíada. Já foram, alguns deles já estão até contratados, né, já assinaram com as universidades americanas, e muito provavelmente após as Olimpíadas, eles já devem estar treinando nos Estados Unidos, nas universidades americanas. E que isso que eu acho que, para o treinador, né, é frustrante, né, porque você vem com um trabalho com esse atleta durante 4 anos, e na hora que você vai começar a colher o fruto desse trabalho, o atleta sai daqui, vai para outro país, porque o país não tem condições de manter o atleta oferecendo uma grande universidade, que essa grande universidade vai estar possibilitando dele dar continuidade à parte esportiva dele, e aí ele sai daqui para poder treinar nos Estados Unidos, e aí dar sequência ao treinamento dele, que muitas vezes os treinadores de lá não estão preocupados com as seletivas nacionais aqui, eles estão preocupados com as competições universitárias americanas, que é o NCAA, e aí eles fazem o polimento desses atletas para essas competições e que muitas vezes conflitam com os nossos interesses aqui, a nível de seleção brasileira, e que, às vezes, esses atletas ficam fora da seleção porque estão num período de treinamento completamente diferente do período de treinamento ou da fase de treinamento dos atletas brasileiros. Isso aí eu acho que é uma coisa extremamente preocupante. A gente tenta, de todas as maneiras, nos clubes, ter a melhor estrutura possível, né? Eu, até ano passado, era o head coach do Esporte Clube Pinheiros, de 2013 até 2015, e assim, a gente lá, logicamente, oferece as melhores condições para o atleta se desenvolver a nível esportivo, mas quando chega na parte de estudo, muitos deles se profissionalizaram, né? Exatamente porque, pelo que eu comentei aqui, os atletas realmente hoje, os grandes atletas, os que realmente se destacam, ganham muito bem, né? Não só do clube, mas também Bolsa Atleta, da própria confederação ganha, enfim, tem patrocinador, Arena, Speedo, enfim, são vários patrocinadores que bancam esses melhores atletas e que o atleta deixa de estudar mesmo, que eu particularmente sou contra, porque ele tem que pensar realmente no futuro dele, após a vida esportiva, e que muitas vezes aqui no Brasil fica impraticável, porque tem colégios aqui hoje que, a nível até de atletas de 15 até 18 anos, que o atleta tem aula até quase 5 horas da tarde, é liberado quase 5 horas da tarde. Quer dizer, a gente não consegue fazer um treinamento de alto nível com esses atletas, porque eles estão totalmente, a demanda deles toda diária está voltada para os estudos, que eu não critico de maneira nenhuma, mas que teria que haver uma ação, né, uma política pública para que houvesse também essa flexibilização e essa preocupação, né, de haver esse equilíbrio, estudo e treinamento para que a gente consiga desenvolver os potenciais de todos os nossos atletas. Legal. Eu falei que ia abrir para perguntas. Vamos lá.
Eu vi uma mão levantada lá no fundão, outra, vamos lá. Começa lá. Você aí de camisa... levantou. Desculpa seu nome... Espera um pouquinho só que ele vai levar o microfone aí. Enquanto ele leva, só uma coisa. Eu voltei de São Francisco, nos Estados Unidos, domingo, e eu fui convidado para montar um departamento de futebol num clube lá de São Francisco. E lá não tem futebol de base, né? Tem as universidades, como o Marco falou. E a gente não pode, por exemplo, pegar um menino da base lá, que é uma universidade, e remunerar ele que ele perde a bolsa. Ele não pode jogar pelo clube que ele perde a bolsa, né? Então, é um modelo que, em algumas modalidades aqui no Brasil, eu acho que ele é perfeitamente acessível. Por exemplo, algumas modalidades serem desenvolvidas no próprio sistema americano. Escola, universidade e liga, né? Aí ele se torna profissional depois que ele tem a universidade pronta, né? Então, eu quis lá falar, de repente, a gente pode pegar um universitário e treinar a parte e tal, não pode, que ele pode perder a bolsa. Então, é um modelo bastante interessante e que, para mim, vai ser uma dificuldade, né, que eu estou aqui acostumado com o futebol, montar as categorias de base, daí pensar os jogadores e tal, lá vai ser uma situação inédita para mim. Mas, de qualquer forma, é bem bacana esse modelo e eu vou aprender muito lá, já estou aprendendo, né, dessas idas para lá, para esse trabalho. E realmente a gente tem que pensar bem, porque se a gente não pode dar patrocínio para todas as categorias de base, o grande legado que a gente podia deixar para eles era o estudo, né? Tá? Fica à vontade aí. Meu nome é Felipe. Minha dúvida é, nós já tivemos uma experiência com o Pan-Americano. Como que fica essa esperança de um legado esportivo, de uma infraestrutura a ser utilizada, se com o Pan-Americano muita coisa ficou sucateada, não foi utilizada de modo efetivo? Para quem você quer perguntar? O que a Olimpíada vai trazer de tão diferente com relação ao legado esportivo que o Pan-Americano não podia ter feito? Quem quer responder aí? Toninho, vai, filho. Senão eu não vou parar de falar, cara. Bom, só uma coisa, vamos tentar ser breve, tá? Para a gente poder... Tá. Só antes de entrar nessa questão, só para dar o reverso, uma época lá atrás, eu tinha muitos atletas de atletismo que iam participar dos campeonatos mundiais. Chegando aqui, em São Paulo, eles recebiam cartas, através da federação, e eu recebia muitas cartas das universidades americanas, convidando eles eram top mundiais, em juvenis, menores, a gente tem muito destaque nessas categorias a nível mundial. Aí vinha a carta de Stanford, de Harvard, para os meninos, a gente abria na frente deles, e, diferentemente, né, de outras modalidades, o atletismo vem de uma origem muito humilde, os garotos, e eles não tinham nem o colegial pronto, completo, e você tinha que ter o colegial e, pelo menos, falar inglês, o TOEFL, tinha que fazer estágios lá. Então, eles nunca imaginavam a oportunidade que eles estavam perdendo na vida de poder ir para uma universidade de primeiro mundo, mas não tinham condições de estudo para poder participar daquela... Eu recebi muitas cartas dos garotos, e eles passavam para eles, chamavam os pais, mas não tinha a mínima condição de ir. Então, para vocês verem o nível que está o esporte dentro da universidade americana. Não só o esporte, mas a área cultural também é muito forte lá. Se você tem um talento lá, eles investem no seu talento, as universidades. Voltando ao legado. O legado ele é complexo. Eu vejo que há uma diferença muito grande só de dois eventos. O Pan-Americano é um evento praticamente regional, né, e uma Olimpíada é um evento universal. Há uma diferença muito grande em investimento de legado, no sentido. A gente colocou aqui vários aspectos negativos, mas nós vamos ter muitos aspectos positivos também, conforme o Bruno Orff colocou. A hora que vocês ligarem na televisão, vamos torcer para aqueles atletas, modalidades, provas que vocês nunca viram, vocês vão ter um conhecimento muito mais profundo, vocês vão ver que a essência do olimpismo ele é muito maior do que a medalha.
Muitas vezes, nós já tivemos exemplos muito grandes de nadadores, por exemplo, que nem sabiam nadar, estavam lá para... Tinha uma vaga no país e ele demorou 100 metros, lá, 50 metros, sei lá, um minuto, tal coisa que... Então, o legado ele é diferente, ele é muito mais... Ele vai atingir a população, não no nível que nós esperávamos. Muitas escolas vão ganhar equipamentos, eles vão desmontar na Arena da Barra, só vai ficar um ginásio grande para basquete, de 16, 17 mil pessoas, o resto vai ser desmontado, vão ser colocados em escolas, algumas plataformas. Claro, o Brunoro colocou bem, em vez de ficar grandes elefantes, talvez vão ficar vários pequenos, mas é mais fácil você digerir. O evento hoje está em torno de 40 bilhões, e o evento da Olimpíada em si está em torno de 7 ou 8 bilhões. Ou seja, isso vai ser pago com dinheiro privado, que é a Olimpíada em si. O restante do dinheiro é investimento público, em metrô, em vias públicas, em saneamento, em todo o processo. Então, é um dinheiro que vai beneficiar a população. Não é o que a gente estava querendo colocar, que nós tivemos 2 grandes eventos, e não vai ser possível que esses 2 grandes eventos vão deixar a cidade do Rio de Janeiro ou outras cidades que ficaram, no caso da Copa do Mundo, ficaram muito a desejar a mobilidade urbana e uma série de legados que poderiam ficar. O Pan-Americano são jogos basicamente regionais, das Américas, e não há muito investimento. Eu fui para São Domingo, na República Dominicana, teve o Pan-Americano lá. Vocês não imaginam as condições piores que se tem num Pan-Americano, numa cidade que, no dia da competição, estavam pintando a pista ainda, que não tinham instalações adequadas, ginásios muito pequenos, coisas inadequadas. Mas foi feito. Esse ano teve, o ano passado, em Toronto, Pan-Americano, e completamente diferente, mas eram estruturas que já existiam. Por exemplo, uma pista de atletismo muito pequena, era própria para 10 mil pessoas, pequenininha, mas aconchegante. E assim deve ter sido a natação, nas outras modalidades. Então, o Pan-Americano deixa um legado muito diferente do que uma Olimpíada. O que nós estávamos colocando aqui, que a Olimpíada mais a Copa do Mundo não vai ser suficiente para deixar o Rio de Janeiro ou outras cidades que fizeram a Copa do Mundo numa situação melhor do que estavam. Legal. Tem mais uma pergunta que estava aqui no meio, lá no fundo, isso aí. Boa noite, meu Boa nome noite. é Thiago, curso Administração. Fica de pé para todo mundo te ver, pô, você é um cara bacana, bonito, assim, isso. Minha pergunta vai para o head coach do Paineiras. Eu queria saber assim, qual o benefício que as universidades brasileiras teriam em investir no esporte. Eu mesmo joguei tênis e larguei o esporte na fase da transição do juvenil para o profissional, porque, além de ser muito caro, não tinha nenhum apoio. E, quando a gente pensa, as oportunidades que eu tinha no momento ou ir para os Estados Unidos, igual você falou, ganhar bolsa, estudar por lá, ou continuar bancando do bolso, que é muito difícil. Eu tenho até uma irmã, eu sou de Piracicaba, ela nada lá com o Reinaldo, ela acabou de nadar o Maria Lenk, e, assim, ela já está totalmente desanimada também, pensando em ou ir embora ou largar o esporte. Mas eu acho que a saída realmente é universidades e a escola investir. Mas as universidades americanas têm muito benefícios para elas investirem nos atletas. Qual seria a medida para incentivar as universidades brasileiras a focar nos atletas também? Olha, eu tenho notado que o Comitê Olímpico Brasileiro, né, tem se doado bastante para que essa realidade aconteça no país, mas isso depende de muita coisa, né? A gente tem os Jogos Universitários, a gente tem os Jogos Escolares, as Olimpíadas Escolares que o Comitê Olímpico Brasileiro organiza, que é filmado pela Globo, né? E assim, mas como eu falo, depende de muitas outras ações governamentais mesmo, para que isso
se torne uma realidade no país. Eu acho que são séculos, né? A gente tem vários clubes centenários, né? Como o Clube de Regatas do Flamengo, Pinheiros, vários outros clubes centenários, que essa é a realidade do país, né? A formação de atletas sempre foi feita nesses grandes clubes. E a gente sempre teve esse problema, e hoje mais ainda, né? Porque a gente vê hoje o estudo sendo muito... perdendo muita da sua importância e da sua, vamos dizer assim, como era antigamente, né? Que os estudos, as pessoas... hoje a gente vê pessoas se formando e não se formando com um nível, né, de conhecimento realmente satisfatório, com qualificação para a entrada de mercado. E assim, a gente vê lá nos Estados Unidos uma estrutura também mais do que centenária, né, porque isso é histórico e cultural já dos Estados Unidos, dessa formação do atleta, quer dizer, a formação do cidadão através do esporte, né, que desde o high school o atleta ele faz esporte, ele vai bem na escola e vai bem também no esporte, já ganha bolsa automaticamente na universidade, ele tem a oportunidade, inclusive, de escolher a melhor universidade, né, que ele quer ir, que normalmente é convidado por várias universidades, e ele tem a opção de escolher, mediante a média, né, que ele tem nas provas e nas notas dele, né. E aqui eu acho que tem tudo para que a gente consiga, aos poucos, né, eu acho que não vai ser de uma hora para outra isso, eu acho que a gente tem como também criar o modelo brasileiro, né, nesse sentido, e a gente tentar tornar realmente o país como uma potência esportiva, porque, como eu tive experiência no Norte e Nordeste também, nunca fui de clube grande, como eu falei, né, apesar de ter trabalhado no Pinheiros, como head coach também do Flamengo, que é meu clube do coração, eu vi a realidade lá no Norte e Nordeste e, assim, tem vários atletas de grande potencial no Norte e Nordeste desse país, né? A miscigenação das raças que existe no nosso país tem tudo para que o nosso país seja uma grande potência esportiva mundial, mas precisa realmente ter ações governamentais que deem estrutura, né, para que a gente não perca talentos, de repente, como você mesmo, que teve que desistir porque não teve apoio, não teve uma estrutura que fizesse com que você desse continuidade à prática do esporte que você gostava. E isso acontece não só na natação, mas com outras modalidades. Mas eu acho que o país tem tudo. Precisa ter vontade política e tornar o esporte realmente uma ferramenta governamental pública mesmo, para que a gente melhore muita coisa. A saúde das pessoas, estou falando já de esporte geral, né, de forma geral, mas melhore a saúde das pessoas, livre essa juventude das drogas, tire elas das más influências, enfim. Eu acho que o esporte dá exemplo. Eu fui atleta também de seleção, antes de ser treinador, e sei o quanto eu sou agradecido ao esporte, por tudo que o esporte me proporcionou. Todos os meus estudos foram custeados exatamente porque eu nadava, o clube tinha parceria com universidades, tinha parceria com os colégios, e aí conseguia bolsas, e aí dava bolsas para os atletas, e é assim que eu me formei, tanto a nível de ensino médio, ensino fundamental, e também na universidade. Legal, o Irineu vai fazer um comentário, eu vou abrir só para mais uma pergunta, para depois a gente encerrar. Não, termina, faz o comentário. Pode fazer a pergunta. Não, aqui é democrático, livre, espontânea vontade, obrigatória. Acho que tem um ponto importante, eu acho que também fica bem curtinho, um adendo bem curtinho para a sua pergunta. A gente, dentro do NAR, tem um patrocinador, que é uma marca esportiva mundial, que é a Under Armour. E conversando com o presidente da Under Armour, o CEO da Under Armour, que veio para o Brasil, o Kevin, ele comentou que uma cota de patrocínio de uma equipe universitária americana é quase tão cara quanto uma cota de um time de basquete profissional, que tem a ver um pouco com essa questão do benefício que a universidade teria, que você falou. Então, eu acho que
Fica aí uma missão para vocês, quem for trabalhar nessa área, eu não sei especificamente a área de cada um aqui, mas desenvolver planos estratégicos, aí vocês podem fazer o curso do Brunoro aqui. Obrigado, cara. Certo, professor? É o melhor curso do Brasil. O melhor curso do Brasil, para que se desenvolvam planos estratégicos para que vocês consigam. O Mackenzie é uma universidade que tem a cara das universidades americanas e sempre tem uma tradição, sempre teve uma tradição enorme no esporte, né? E por que não se desenvolver um plano estratégico para que as equipes do Mackenzie ou de qualquer outra universidade vendam as suas cotas de patrocínio para que isso possa ser reinvestido na própria universidade? Seria o maior benefício. Então, vocês sabem muito bem que as universidades americanas elas vivem muito dessas cotas de patrocínio e da doação dos ex-alunos, que são doações milionárias, às vezes bilionárias desses caras. Eu acho que esse é um desafio para vocês. Isso não foi feito, mas tem uma questão importante. Não é só a universidade que não sabe vender cota de patrocínio no Brasil. O clube de futebol também não sabe, as equipes esportivas também não sabem. Por isso que também o futebol espanhol faz mais sucesso que o futebol brasileiro e por aí vai. Tá certo? É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta a gente falar que a roda não está girando. Vocês têm a oportunidade de fazer a roda girar. É mais ou menos assim. Legal, última pergunta. Já foi. Posso falar? Bom, eu sou professor aqui do Mackenzie e eu tenho uma história com a natação. Eu morei 3 anos nos Estados Unidos, fiz oficina com o Puciel na Flórida e hoje sou professor do Mackenzie, né? Mas tem um ponto que os senhores abordaram que vai além desses, que é o calendário. Nos Estados Unidos, quando eu estudei, tinha 15, 16, 17 anos, fiz o meu high school nos Estados Unidos, o calendário escolar começava com competições dentro do high school. E você tinha esse acompanhamento do college, no caso do high school, que te acompanhava e depois você migrava para o treinamento no clube. Então, acho que uma grande falha no Brasil de a gente conseguir absorver patrocínio é a falta de planejamento no calendário. Isso acaba prejudicando o aluno e atleta no Brasil, que tem um calendário escolar também. Então, falta essa mescla, né, do gerenciamento escolar com o gerenciamento da vida esportiva do atleta e da compreensão da escola, da comunidade e da família e entender que há uma trajetória de um atleta e de um estudante ali ao mesmo tempo. Então, um dos pontos que eu vi com muita intensidade nos Estados Unidos durante 3 anos, não era só um garoto, mas foi a grande intensidade de um planejamento muito bem construído e o esporte é movido com resultados. Os resultados nos Estados Unidos é muito bem escalado. Você tem os recordes do clube, os recordes do high school, e tudo isso focado na gestão por resultados. E que é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, a falta do clube dar o apoio ao atleta. Bom, o governo dá um problema, etc., mas o clube falta dar um apoio institucional ao atleta. A gente vê muito antigamente. Por exemplo, o Mococa, que acontece aqui no interior de São Paulo, acontece no meio do ano, numa época de frio. O atleta vem 14, 15, 16 anos ali para competir, vir no Nordeste para competir numa região altamente fria. Então, a gente vê a falta de planejamento no calendário esportivo, no caso da natação, e que acontece nos esportes também, né? Então, acho que a variável calendário é um grande prejuízo no esporte brasileiro. Legal, vou responder até para finalizar aqui o nosso encontro. O calendário brasileiro ele é problemático em todas as modalidades. Ele tem muitos problemas. Você vê o futebol, que é o único esporte com dinheiro altamente colocado. Tem clubes que, por exemplo, terminaram o Campeonato Paulista agora, ficam sem jogar até janeiro do ano que vem. Não é? Isso no Brasil inteiro. E quando a gente vai falar de calendário escolar, não vou nem citar aqui, porque nem existe. Existem os jogos colegiais que foram transmitidos pela Globo e tal, mas são jogos que têm na minha visão, eles são mais uns jogos assim para defender um dinheiro que vai para o Comitê Olímpico Brasileiro do que realmente uns jogos que possam desenvolver o esporte escolar aqui no Brasil. Então, o calendário é um problema bastante sério, realmente. Você colocou com muita propriedade tudo isso. Só para terminar, é tão forte o esporte escolar nos Estados Unidos que outro dia encontrei um grupo de pais lá,
fazendo uma brincadeira, todos vestidos com uma camisa e tal. Eu pensei que ele fosse assistir os jogos do filho dele. Não, eles foram assistir os jogos da escola que eles estudaram, que não tem mais ninguém na escola dele. Entendeu? Foram lá para assistir os jogos da escola deles, que eles passaram a infância, passaram as coisas lá, e eles seguem os jogos da escola até hoje. Né? Então, eu queria agradecer a professora Jamile, todo o pessoal do Júnior que colaborou com o evento. Espero que a gente tenha atendido um pouquinho as expectativas de vocês. E, acima de tudo, gente, acima de tudo, todas essas coisas que a gente falou é para vocês meditarem, e como o Irineu falou e como todo mundo aqui falou, é para a gente melhorar o Brasil, tá bom? E melhorar a vida de vocês, dos nossos filhos, e etc, etc. Parabéns, boa sorte e felicidades a todos. Nós que agradecemos a presença de todos os palestrantes desta noite, lembrando a todos, a vocês acadêmicos, que de manhã nós temos Ernest Young aqui no nosso auditório Rui Barbosa. Então contamos com a sua presença e assim desejamos a todos uma ótima noite. Apreciem sempre a 15ª semana do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. A todos uma ótima noite.